Você já reparou como algumas pessoas têm um controle quase sobrenatural sobre tudo ao seu redor, sem dizer uma única palavra? Eles não gritam, não imploram, apenas recuam e de repente tudo muda. Hoje você vai descobrir o segredo psicológico mais poderoso que Carl Jung revelou sobre a transformação pessoal. E quando você terminar de entender isso, você nunca mais se relacionará da mesma maneira. O poder oculto da retirada consciente. Imagine por um momento que você pare de reagir imediatamente a tudo, que escolha o silêncio em vez da resposta automática, que se retire em vez de explodir. O que você acha que aconteceria quando você deixa de estar sempre disponível emocionalmente, fisicamente? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a controlá-lo por meio de suas reações, seus impulsos, sua previsibilidade. Mas no dia em que você escolhe conscientemente se aposentar, o jogo muda completamente. Carl Jung disse algo que ressoará profundamente com você. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Pense nisso por um momento. Quando você se torna inacessível, quem realmente se desespera, quem fica irritado, quem tenta provocá-lo apenas para recuperar alguma emoção. Isso revela mais sobre o outro do que sobre você e principalmente revela o quanto você continua sendo manipulado sem perceber. A prisão dourada da disponibilidade constante. Você foi ensinado desde a infância a estar sempre presente, a responder rapidamente, a agradar, a dizer sim mesmo quando queria dizer não. Você foi condicionado a acreditar que seu valor está em quão disponível você está para os outros. Mas aqui está uma verdade brutal. Essa disponibilidade excessiva não é uma virtude, é uma prisão. Enquanto você continuar pensando que precisa estar acessível o tempo todo, você será manipulado, exausto e esquecido assim que não for mais útil. Você sabe por quê? Porque estar sempre disponível faz você parecer previsível. E tudo que é previsível se torna uma ferramenta. As pessoas começam a usá-lo como um botão de emergência emocional. Eles o empurram quando querem atenção, alívio, validação e em seguida colocam você de volta na prateleira. Já aconteceu com você que você responde às mensagens imediatamente, mesmo quando está exausto? Que você se explique. Se defenda como se devesse algo ao mundo? Isso é exatamente o que Jung chamou de a pessoa. Aquela máscara que usamos para sermos aceitos, amados, reconhecidos. Autoabandono disfarçado de virtude. Quanto mais você se coloca no centro do palco dos outros, mais você desaparece do seu. Estar disponível o tempo todo é uma forma sutil de autoabandono. É uma forma disfarçada de buscar aprovação, evitar a rejeição, tentar controlar a imagem que os outros têm de você. Mas esse controle tem um preço brutal. Sua paz, sua energia vital sendo distribuída como se fosse infinita, quando na realidade é limitada. Muito limitada. As pessoas que querem você disponível o tempo todo realmente não querem você. Eles querem o que você fornece. Validação, companheirismo, distração, conforto emocional. Quando você muda, quando você estabelece um limite, quando você se recusa a reagir, essas mesmas pessoas ficam irritadas e elas te acusam. Dizem que você é estranho. Não é porque você mudou, é porque você não é mais funcional para eles. A equação cruel do valor percebido. E aqui está o ponto mais cruel de todos. Quanto mais disponível você estiver, menos valor os outros lhe darão. Porque o que é muito abundante se torna comum. Ninguém respeita o que não precisa ser conquistado. Ninguém valoriza o que está sempre lá. Carl Jung não via a mente humana como uma máquina automática que reage a estímulos sem consequências. Para ele, nossa psique é como um sistema de energia, e cada pensamento, emoção e ação consome uma parte dessa energia. A pergunta que vai transformar sua vida é esta: você está escolhendo para onde sua energia vai, ou você está deixando o mundo decidir por você? A drenagem invisível da energia psíquica. Toda vez que você reage impulsivamente, você está desperdiçando energia psíquica. Quando você se defende contra críticas que nem mereciam atenção, quando responde a uma provocação apenas para provar que está certo, quando se envolve em argumentos inúteis, está desperdiçando sua força interior com o que não o nutre. Jung foi muito claro com isso. Aquilo a que você resiste persiste. Quanto mais você reage, mais você se amarra. As pessoas que vivem emocionalmente exaustas não são fracas, elas são mal direcionadas. E você sabe o que acontece com alguém que vive exausto? Torna-se vulnerável. E quando você está vulnerável, você se torna uma presa fácil. Pessoas manipuladoras, oportunistas e emocionalmente carentes podem sentir isso. Eles percebem que você não sabe como economizar sua energia, que você reage a tudo, que você está sempre tentando resolver o mundo, e eles se aproveitam disso. A arquitetura de uma psique saudável. Uma psique saudável é aquela que sabe como manter a energia dentro do sistema. Isso significa saber dizer não sem culpa.
Saber calar sem se sentir covarde, saber observar antes de agir. Porque o verdadeiro poder não está em reagir, está em escolher quando e como agir. E isso só é possível quando você se conhece bem o suficiente para reconhecer seus próprios impulsos. Quantas vezes você perdeu o sono por causa de uma conversa não resolvida? Quantas vezes você passou horas ruminando sobre o que deveria ter dito? Esta é a energia que se esvai sem retorno. Você está mantendo vivos fantasmas que deveriam ter morrido há muito tempo. O campo magnético da presença contida. A energia psíquica é como um campo de força. Quando está bem armazenado, cria prisenca. Você entra em uma sala e impõe respeito, sem dizer uma palavra. Mas quando é mal administrado, você se torna invisível, reativo, frágil. Quando você conserva sua energia, você quebra as projeções que os outros colocam em você. E isso é muito chato. Porque agora estamos entrando em um território que poucos se atrevem a explorar. Manipuloco, silenciosa que você sofre todos os dias. Você acha que está no controle, acha que suas reações são escolhas conscientes, mas a verdade é mais sombria do que você imagina. A maioria de suas respostas emocionais são programadas, e aqueles que entendem isso facilmente o manipulam. A anatomia sutil da manipulação. Pessoas oportunistas não precisam levantar a voz, ameaçar ou forçar situações, eles simplesmente ativam os botões que você deixou expostos, e você sempre reage da mesma maneira. Jung chamou isso de projeção, o mecanismo psicológico pelo qual as pessoas projetam nos outros o que não podem ver em si mesmas. Mas há outro lado desse fenômeno que poucos percebem. Enquanto outros se projetam em você, você também se torna o receptáculo dessas imagens. E quanto mais emocionalmente disponível você estiver, mais você se tornará uma tela em branco para essas projeções. Você conhece perfeitamente aquele amigo que só estende a mão quando está em crise, aquele parceiro que sempre precisa de você para salvar o dia, aquela pessoa que te elogia, mas apenas enquanto você for útil para ela. Nada disso é uma coincidência. A ilusão de relacionamento autêntico. Eles não estão se relacionando com você. Eles estão se relacionando com a ideia de você, com o papel que você concorda em desempenhar. E por que você aceita isso? Porque você tem medo de decepcionar, medo de não ser amado, medo de ser abandonado. A manipulação mais eficaz não ocorre no grito, ocorre no silêncio da culpa. Quando você sente que deve algo ao outro, quando acha que precisa estar disponível, precisa ajudar, precisa entender mesmo quando isso te destrói por dentro. O manipulador não precisa controlá-lo diretamente, ele só precisa que você continue reagindo da mesma maneira. Mas quando você para de reagir, o jogo quebra completamente. O colapso do sistema de controle. Quando você começa a dizer não, respondendo com silêncio, retirando-se em vez de se explicar, as projeções começam a desmoronar. A máscara que eles colocam em você cai, e isso deixa as pessoas perplexas porque não sabem mais quem você é. E pior, eles agora são forçados a olhar para si mesmos. E nem todo mundo está preparado para isso. Sua indisponibilidade é uma ameaça porque força os outros a confrontar seu próprio vazio. O silêncio que você oferece revela o ruído interior que eles não querem ouvir. E então vem o ataque, a crítica, o drama emocional. Não porque você está errado, mas porque você parou de servir como um espelho conveniente. Jung disse algo profundo: não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Quando você se retira, quando você para de alimentar o ciclo, a sombra do outro começa a emergir. E isso é insuportável para aqueles que sempre usaram como fuga. O território sagrado do silêncio consciente. O mundo moderno é barulhento. Todos querem ser ouvidos, querem responder rapidamente, querem vencer debates sem sentido e provar seu ponto de vista, mesmo que isso lhes custe a própria paz. Mas há um poder que poucos conhecem e menos ainda dominam. O poder do silêncio. Não o silêncio da passividade ou da covardia, mas o silêncio consciente, estratégico, brutalmente lúcido. O tipo de silêncio que não é ausência, mas presença amplificada. Jung via o silêncio não como um vazio, mas como um terreno fértil para a transformação interior. Quando você para de reagir, você começa a observar, e quando você observa, vê padrões que antes passavam despercebidos. Repetições emocionais, jogos manipuladores, ciclos de autossabotagem, o pânico da perda de controle. O silêncio permite a lucidez. E a lucidez é perigosa para aqueles que vivem para controlá-lo. Você já reparou como algumas pessoas entram em pânico quando você não responde? Quando você não se explica? Quando você simplesmente desaparece? Não é porque eles sentem sua falta, é porque seu silêncio tira o controle narrativo deles. Enquanto você fala, você ainda está no jogo. Mas quando você está em silêncio, você muda as regras. E isso desequilibra qualquer um que prospere em sua reação. O verdadeiro silêncio não é a ausência de voz, é o domínio sobre a própria energia. É a recusa de ser arrastado pelas emoções de outra pessoa. É a escolha consciente de não participar de batalhas que não valem o seu desgaste. Entendeu que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é
requer esse desapego, porque somente em silêncio você pode ouvir a si mesmo sem interferência do mundo. O preço da soberania interna. Mas não se engane. O silêncio tem um preço. Isso o afastará de pessoas que só o valorizavam pelo papel que você desempenhou. Isso o tornará incompreensível para aqueles que só o viram através de suas próprias projeções. Isso fará você parecer frio, distante, arrogante. Mas tudo isso é uma reação daqueles que nunca quiseram lidar com sua profundidade. Apenas sua utilidade. Quanto mais maduro você fica, mais seletivo você se torna com suas palavras. Porque você entende que cada frase é um investimento energético e nem todos merecem acesso à sua verdade. Às vezes o silêncio não é retirado. É soberania. É a linguagem de quem não precisa mais provar nada a ninguém. O silêncio é desconfortável porque força o outro a lidar com seus próprios pensamentos, com seu próprio ruído interno. E esse desconforto revela mais sobre eles do que qualquer argumento seu poderia revelar. A disciplina da indisponibilidade consciente. Agora chegamos ao ponto em que tudo o que falamos se torna live action. De nada adianta entender tudo isso intelectualmente se na prática você continua dizendo sim quando quer dizer não. Respondendo a mensagens que te incomodam, participando de conversas vazias e mantendo relacionamentos que só existem por inércia. Consciência sem ação é apenas outra forma de auto-engano. A verdadeira transformação começa quando você decide firmemente se tornar seletivo. E isso requer disciplina emocional. A indisponibilidade consciente não é ser frio, arrogante ou indiferente. Trata-se de deixar de ser acessível a qualquer pessoa a qualquer momento, por qualquer motivo. Trata-se de assumir o controle de sua própria energia, seu próprio tempo, sua própria paz. Os atos revolucionários de autopreservação. E isso começa com pequenas ações que vão revolucionar sua vida. Não responder imediatamente. Respirar antes de reagir. Abandonar uma discussão antes de ser arrastado para o caos. Desligue o telefone sem culpa. Diga não, dizendo não estou interessado. Dizendo eu não vou me envolver. Mas aqui está a parte mais importante. Você não precisa desculpar sua ausência. Você não precisa explicar seu silêncio. Você não deve nada a ninguém além de si mesmo. E isso para muitas pessoas é imperdoável, porque quando você se recusa a se explicar, você tira do outro o poder de permanecer dentro de uma narrativa emocional onde você é sempre útil, compreensivo e acessível. O sagrado isolamento da individuação. E entendeu que todo o processo de individuação passa pelo isolamento. Mas não pelo isolamento depressivo, mas pelo isolamento sagrado. Um tempo de retiro interior onde você reaprende a ouvir sua própria voz sem a interferência do mundo. Onde você reconstrói sua identidade não com base no olhar dos outros, mas a partir de seu próprio centro. Quer saber um termômetro perfeito para a sua evolução? Observe quem começa a se distanciar de você quando você se torna mais reservado. Observe quem está tentando provocá-lo quando você para de reagir. Observe quem o acusa de ter mudado quando você finalmente começa a se proteger. Estes não são sinais de que você está errado, eles são a prova de que você começou a se libertar. O desconforto natural do renascimento. Estar indisponível é desconfortável no início. Você vai se sentir culpado. Você vai pensar que está sendo egoísta. Você ouvirá que está sendo muito duro. Mas isso faz parte do processo de desconstrução. Você passou a vida sendo condicionado a se colocar em segundo lugar. É natural que a mudança cause desconforto. A indisponibilidade consciente é a base da autodeterminação. Quando você diz não ao mundo, você está dizendo sim a si mesmo. Quando você se retira de um ambiente tóxico, está reafirmando que sua paz vale mais do que qualquer conexão falsa. Quando você para de se explicar, começa a ser respeitado, mesmo que seja por poucos. Mas nem todo mundo está pronto para esse tipo de presença. Porque sua ausência emocional exporá feridas que eles não querem enfrentar. Isso revelará o quanto eles dependiam do seu caos emocional para se sentirem no controle. A alquimia transformadora da solidão consciente. E finalmente chegamos ao momento mais bonito de toda essa transformação. Quando você não está mais disponível para todos, algo profundo começa a acontecer. Primeiro vem o silêncio, um silêncio constrangedor que parece gritar dentro de você. Você se pergunta se fez a coisa certa, se está sendo muito duro, se está perdendo pessoas importantes. Mas gradualmente esse silêncio se transforma. Começa a limpar, a acalmar, a curar. E então vem a solidão. Mas não a solidão da ausência. É a solidão da presença total, a solidão dos fortes. A solidão daqueles que não se traem mais para manter os outros por perto. Naquele espaço onde antes havia confusão, a clareza entra. Onde antes havia ansiedade, a paz entra. Onde antes havia uma necessidade, um novo tipo de força entra, a força de ser inteiro dentro de si mesmo, o renascimento do Criador consciente. E entendeu que o processo de individuação tornar-se quem você realmente é
exige que você se distancie do coletivo. Se desidentifique da máscara, caminhe sozinho por um tempo. E é exatamente isso que você está fazendo quando decide ficar indisponível. Você não está fugindo do mundo, você está voltando para si mesmo. É neste ponto que você deixa de ser um reator e se torna um criador. Você deixa de ser moldado pelas circunstâncias e começa a moldar sua realidade a partir de dentro. As pessoas que se sentem desconfortáveis com sua ausência revelam que nunca o amaram. Eles queriam o papel que você desempenhou. Você perderá pessoas, mas se encontrará. Você se afastará dos lugares, mas se reconectará com sua essência. Você se tornará incompreendido, mas eventualmente começará a ser respeitado. Sincronicidade como confirmação do caminho. Porque quando você não está mais disponível para nada, você se torna valioso, raro, inesquecível. Este é um renascimento novo Kumeko. O início de uma vida onde você não está mais disponível para migalhas emocionais, para jogos mentais, para o vazio disfarçado de afeto. Agora você só aceita o que ressoa com sua paz, com sua verdade, com sua integridade. Jung falou de sincronicidade como aqueles momentos em que o universo parece conspirar a seu favor, onde coincidências significativas se multiplicam, onde as portas certas se abrem exatamente quando você precisa delas. Mas a sincronicidade não é acidental, é o resultado natural de viver em alinhamento com o seu verdadeiro eu. Quando você para de forçar, quando você conscientemente se retira do barulho, quando você protege sua energia como algo sagrado, você começa a fluir com o ritmo natural da vida. E a vida responde a essa coerência interna com eventos, pessoas e oportunidades que parecem surgir no momento perfeito. A declaração de independência emocional. Se você chegou até aqui é porque uma parte de você está pronta para esse novo caminho. Parte de você já entendeu que ser amado não significa nada se você tiver que se abandonar a isso. O verdadeiro amor próprio começa quando você escolhe a si mesmo, mesmo que lhe custe ficar sozinho por um tempo. Você está pronto para ser incompreendido, rejeitado ou mesmo odiado em nome de sua liberdade interior? Você está disposto a pagar o preço de ser você mesmo? A transformação que você acabou de aprender não é apenas informação. É um convite para uma nova maneira de viver. É a sua maneira de dizer ao universo que você está pronto para ser respeitado, valorizado e amado por quem você realmente é, não pelo que você faz pelos outros. O momento do despertar consciente. A sincronicidade que Jung descreveu não é coincidência. Não é por acaso que você chegou até aqui. Não é por acaso que você ouviu exatamente o que precisava ouvir hoje. Sua nova vida começa agora. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ler isso. Agora você tem as ferramentas para ser livre, para ser respeitado, para ser você mesmo sem pedir permissão. A escolha é sua. Permanecer um reator ou se tornar o criador de sua própria realidade. Pois quando você flui com sincronicidade divina, quando você para de resistir ao processo natural de sua individuação, quando você permite que seu verdadeiro eu surja sem máscaras ou desculpas, a própria vida se torna sua aliada. Como o Jung sabia, não é que você mude o mundo, é que ao mudar a si mesmo, o mundo ao seu redor não tem escolha a não ser se reorganizar para acomodar a nova frequência na qual você vibra agora. E essa frequência, essa nova maneira de ser é invencível.